Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma semana, onde juntos teremos momentos de esclarecimento e reflexão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Dando sequência ao nosso estudo do livro Renovando Atitudes, estamos no capítulo 38. Viver com naturalidade. Ele vai nos falar a respeito do item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. O item 10 é uma das instruções dos Espíritos. Nesse caso, o homem no mundo. É um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai o vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver a vida de forma mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a Ele e pedir-lhe no impulso da alma proteção, para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-lo. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio, cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes,
de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Viver felizes, segundo as necessidades da humanidade, é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos, no aperfeiçoamento da humanidade. Possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer, mas poucos de nós damos o real valor a essa tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando o nosso empenho de se dar força a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas. Não podemos, então, olvidar que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Talentos são impulsos naturais da alma adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Vocação é a voz que chama, palavra oriunda do latim vocatus, que quer dizer chamado ou convocação. Pelo fato de a natureza ser uma verdadeira vitrina de biodiversidade ou multiplicidade de seres, é que cada indivíduo tem suas próprias ferramentas úteis para elaborar na lida social. Todas as árvores são árvores, mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro, nem o abacateiro as da mangueira. Por isso, cada pessoa também se exprime em níveis diversos, segundo as múltiplas formas com que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal. Assim, todos somos convocados a agir no social, não com um aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas felizes, fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Jesus de Nazaré vivia à sua época uma vida mística e distante da sociedade. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando das festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos, sem preconceito algum fazia visitas e tomava refeições em companhia de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam. Em vista disso, devemos entender que as leis do Criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais para que elas pudessem conviver entre si, oferecendo a cada a participação também original na vida comunitária de maneira sui generis. Devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos em crescimento e progresso e de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e de que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. Em geral, eu leio
o cabeçalho do item, que é considerado no título do capítulo, mas hoje eu acabei lendo o item 10 inteiro do Evangelho, do capítulo 17 do Evangelho, porque achei que ficaria bem mais completo ao ler depois as considerações do Espírito Hamed. Temos aqui algumas referências. Quando se refere à participação de Jesus nas festas de casamento, é uma passagem de João 2, quando fala que ama os amigos intensamente, também uma passagem de João 15, 13, e sem preconceitos, uma passagem de Mateus 9. E vamos passar para o capítulo 39, Karma e Parentela. Vai nos falar a respeito do item 19, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 19 faz parte dos laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco, ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões. Aqui já são as considerações do Espírito Hamed. Oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênio, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. Importante lembrar que se fomos reunidos aqui agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, cura de vida exigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado, é assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima. E como afirmar que a divina providência cometeu para com tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, o que logicamente é um enorme absurdo. Não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares. Se estes não são acostumados a pensar por si, permitem facilmente que lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas particulares. Fatalmente, esses mesmos indivíduos, um dia, se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão que é exercida difere de modo frontal daquela que a criatura escolheu. Em vista disso,
ela vive constantemente contrariada por ver frustrado o seu projeto interno e se revolta não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida, mas também contra o mundo, a sociedade, contra si mesma, por não ter lutado por tudo aquilo que desejava. Parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista, evidenciam um enorme desrespeito ao outro, demonstrando com isso que talvez nem eles mesmos saibam o que querem realmente da vida. Assim, com frequência, filhos se defrontam com pais e irmãos, lutando contra gestos de arrogância. Querem ser eles mesmos, desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes se anulem com certo medo de desagradar-lhes, pelo suporte e manutenção de vida que ainda recebem deles, porque, em verdade, muitos ainda não conseguiram sustentar-se material e afetivamente. Autorresponsabilidade é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: o ontem já passou. Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Eu vou fechar esse raciocínio do capítulo do Espírito Hamed com o último parágrafo do item 22, dessa mesma parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram na terra e no espaço e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, a eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de amor. Então, tudo que foi colocado nesses 2 capítulos, através do Espírito Hamed e também das considerações dos itens do Evangelho, dizem respeito, na verdade, à convivência nossa no dia a dia com as pessoas. No fim é isso, né? O nosso comportamento, analisar que tipo de relacionamento temos na nossa casa, com os mais próximos, no nosso trabalho e no nosso relacionamento com as pessoas em geral. Somos alegres, transmitimos esperança, somos pacientes, temos gentileza no geral, esperamos que nossas vontades sejam satisfeitas, mas nunca temos tempo de avaliar a vontade do outro. Somos egoístas, temos paciência para ouvir. Então, todos são questionamentos que cada um precisa fazer. E com cada resposta que obtivermos, aí temos um caminho a seguir. Temos um caminho de mudanças, de melhora. É claro que podemos ser impermeáveis, né, a todas essas dicas e respostas que vamos obter para cada uma dessas perguntas, mas estaremos perdendo tempo. E não há tempo a perder. Então, espero que seja uma boa reflexão. Uma boa semana a todos.
Boa noite a todos. Dando continuidade então ao encontro desta noite, vamos buscar analisar, primeiramente, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, porque nós temos que entender que somos sujeitos a nos deixarmos influenciar. Nós nos deixamos influenciar pelo que as pessoas nos falam, né? O comportamento das pessoas nos influenciam. Muitas das atitudes que tomamos são produto de todas as influências que recebemos de tantos com os quais convivemos, de tantos com os quais apreciamos, enfim, somos muito influenciáveis. Em todos os sentidos, até determinados hábitos, nós vamos sofisticando, digamos assim, determinados hábitos, vamos perdendo a simplicidade no decorrer da nossa vida em função de todas essas influenciações que nos chegam. Somos bombardeados por muitas desses comportamentos que acabam nos influenciando. Então somos influenciáveis. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Kardec aborda ali várias questões nesse sentido. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, aqui cabe uma boa reflexão, porque se os espíritos nos influenciam, quais espíritos estão nos influenciando? A quem nós estamos deixando nos conduzir? Porque no exercício do nosso livre-arbítrio nós somos livres para as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo ainda somos muito influenciáveis. Ainda não desenvolvemos uma capacidade de agirmos por nós próprios e somos então ainda muito influenciáveis, mas qual a sintonia? Que estação nós temos buscado, para nos sintonizarmos? Que canal temos aberto? São os espíritos bons que nos inspiram, porque espírito bom apenas nos inspira, deixando-nos livre para as escolhas, para que tenhamos o mérito ou o demérito da escolha feita. Já os espíritos que nos perturbam, já são mais incisivos, repetitivos, insistentes e tentam de todas as formas nos manipular nas nossas decisões. Então, reflitamos muito. E trazendo para a reflexão de hoje os processos de suicídio inconsciente. O que seriam o suicídio inconsciente? Aqueles em que acabamos por cometer, digamos assim, cometemos dia a dia uma espécie de suicídio que não existe uma consciência porque não existe o desejo de partir, mas que estamos caminhando para uma antecipação da nossa volta ao corpo de carne, o que é um suicídio também. Então vamos ver no texto da Joana de Ângeles, no livro Alerta, em que ela coloca o título Suicida, psicografado por Divaldo Franco, em que ela coloca o título Suicidas também. Os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. Os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. Então, prestemos bem atenção no que ela coloca. Os vapores da ira cultivada. Então, não é um momento de ira. Um momento de ira pode acontecer. Acontece um momento de ira. O que nós não podemos nos deixar levar é alimentar a ira cultivada. A ira cultivada é aquela que passa a fazer parte da nossa maneira de ser, do nosso comportamento, da nossa personalidade irada.
Os tóxicos da angústia também. Evidentemente que temos momentos de angústia, isso é claro, né? Mas a angústia vitalizada, né? Porque estas, por perdurarem, por serem constantes, acabam, os seus tóxicos, as toxinas da angústia, acabam por envenenar o centro da harmonia psíquica. E ela continua: as viciações mentais ou físicas mantidas interferem no metabolismo fisiopsicológico. A insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica. Nós temos, evidentemente, momentos de insatisfação, momentos que não perdurem. Mas a insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica. A rebeldia sistemática dá gênese, dá origem a enfermidades complexas. A ociosidade responde por inúmeros distúrbios psíquicos. A ociosidade é quando não temos ali, não definimos nas nossas vidas compromissos, deveres. Podemos viver assim. Quantos não vivem assim, né? A parte das obrigações, a parte do cumprimento dos deveres e levam uma vida ociosa. Ou por não necessitarem, né, da busca do seu conforto, do seu alimento, da sua subsistência, ou por estarem confiando ou passando para alguém essa sua obrigação, né? Então, a ociosidade responde por inúmeros distúrbios psíquicos. A ansiedade contínua leva às alienações. Momentos de ansiedade todos temos naturalmente, mas a ansiedade contínua leva às alienações. Alienações, isso é muito grave, porque a alienação nos tira do foco, nos tira da realidade, nos tira da realidade do que vivemos. Passamos a viver de forma alienada, por estarmos constantemente ansiosos. Aquele que está constantemente ansioso, ele não vive a sua realidade, porque se ele vivesse a sua realidade, ele perceberia que não há motivo para essa ansiedade contínua. O ciúme envilece o caráter e desconcerta a vida. O ciúme envilece o caráter e desconcerta a vida. A avareza tisna o discernimento, né? A avareza, o avarento, ele perde o discernimento e passa a viver para a avareza, né? A contenção desequilibrada, exagerada, passa a ser o seu objetivo. Então, a avareza tisna o discernimento e perturba a organização fisiológica. Quantos cultivam estes e outros semelhantes vírus perigosos adoecem, avançando insensatamente para o autocídio total. Estejamos muito atentos, então, a esses vírus perigosos que adoecem, que nos levam a um processo de autocídio, antecipando a nossa volta. Por quê? Já falamos em outros momentos, existe sempre, ao retornarmos aqui ao campo da vida, há um planejamento para o bem. Então nós temos um tempo, inclusive retornamos com uma quantidade, digamos assim, de tônus vital, de fluido vital, né? De gás, digamos assim, para as nossas vidas, e o nosso perispírito é o reservatório. Nós retornamos para cá com a quantidade necessária para a nossa subsistência no período que foi idealizado, pelo tempo que foi idealizado, mas dependendo da forma como vivemos, nós gastamos antecipadamente,
muito mais daquele fluido, daquela vitalidade, desse tônus vital que era para durar mais. E com isso nós vamos antecipando a nossa volta. Assim como também aquele que poupa por um equilíbrio emocional, né? Por saber trabalhar, saber descansar, porque há de se aprender a trabalhar e a descansar. Mas aquele que sabe lidar com isso, ele poupa, e havendo uma necessidade, ele pode até ficar mais do que estava idealizado antes daquele estar. Isso pode acontecer também, né? Então, continuando aqui, o suicídio, que decorre do gesto alucinado, levando a vítima a perder os contornos da realidade, choca e produz comoção geral. O suicídio lento, desgastante e fatal, porém, passa despercebido. Ninguém percebe. Nem nós nos damos conta que estamos antecipando a nossa volta, criando situações para as nossas vidas que não fazem parte das nossas provas necessárias e sim consequências do mau uso do nosso presente, né? Do mau uso das oportunidades que temos, né? Só que essas coisas passam despercebidas. Pululam na atualidade, em todos os níveis sociais e econômicos, as vítimas da autodestruição por equívocos morais, excessos físicos e leviandades espirituais. Fumantes inveterados, toxicômanos irresponsáveis, alcoólatras sistemáticos, sexólatras atônitos padecendo de estranhas e rudes obsessões, já se encontram a largo trecho da estrada do suicídio infeliz. Então, estejamos atentos a esses alertas que a Joana de Ângeles nos tem trazido para que do lado de lá não estranhemos quando alguém, né? Quando aquele que nos receber e for examinar muitas vezes em que situação estamos, nos disser que chegamos pelo processo do suicídio e diremos, como disse André Luiz, como suicídio, se por 40 dias lutei tanto para me manter na vida na casa de saúde, né? Então que estejamos atentos, porque nós já temos toda essa orientação. Há outras formas, continua ela, de anulamento da vida física a que se entregam inumeráveis vítimas inermes. Então, além do que ela citou, há muitas outras formas. No entanto, há tanta beleza e amor convidando a vida. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo com que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Então, acautela-te. Então, temos que nos cuidar. No quê? Nas atitudes e comportamentos sadios. Então, temos que determinar para nós mesmos que nós devemos buscar sempre um comportamento sadio, que começa nos pensamentos saudáveis. Preservando, como ela diz, a dádiva do corpo, com que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Então, nós deveríamos devolver o nosso corpo como recebemos, com os desgastes naturais do tempo, mas não com situações que criamos, situações que poderiam ter sido evitadas e que criamos. E que muitas dessas situações, por terem sido criadas, por terem nascido de comportamento doentio, elas marcam o nosso perispírito. Nós sabemos.
que nós recebemos a influência do nosso perispírito, que trazem as suas marcas do passado, situações que criamos, assim como o nosso perispírito se ressente das marcas que trazemos para o nosso corpo. Então, todas essas questões, essa clareza que essa doutrina nos traz, precisa fazer um sentido para nós, um sentido. Não só apenas nos momentos que estamos estudando, um sentido para as nossas vidas, que gere mudanças positivas no nosso comportamento. Ora e medita. Então, ora e medita, anulando as constrições negativas de que sejas objeto. Por quê? A prece, a meditação, ajuda a higienizarmos os nossos pensamentos, ajuda com que tudo flua melhor no nosso organismo, porque os bons pensamentos imprimirão um outro ritmo às nossas organizações celulares. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejem reter os teus movimentos nobres. Muito, muito importante essa colocação. Ama, não nos esqueçamos que encarnamos para desenvolver a nossa capacidade de amar. Ama e serve indistintamente, ou seja, não escolha quem servir. Lembrando sempre do ensinamento de Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejem reter os teus movimentos nobres. Sim, porque infelizmente nós temos algo que nos segura para as boas coisas, para as atitudes nobres. Muitas vezes elas não passam de planos e desejos. Nos tornamos pseudos idealistas porque não concretizamos os nossos desejos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus, sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem, se te souberes conduzir na difícil circunstância. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. Então não precisamos chegar do lado de lá para termos a convicção de que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Que essa clareza nos sustente, seguindo a Jesus, como ela fala, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, aquele que está tão próximo. Jesus está muito próximo, não o coloquemos longe como algo inatingível, nós é que nos distanciamos dele. Sejamos seus discípulos e até os fios do nosso cabelo, os fios de cabelo de nossa cabeça estarão contados. Com muita gratidão, com muita confiança no coração, pedindo a Deus e a Jesus que busquemos essa disposição e que nos momentos de fraqueza busquemos o alto, busquemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e Ele nos enviará os mensageiros do bem, aqueles a quem tanto nos afeiçoamos. Permita, meu Pai, com muita confiança,
que tenhamos uma noite de paz.